Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas achou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás, e todos os dias da tua vida. Do pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a sua dor, a dor da sua concepção. Em dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Amém? Amém. Então pode sentar. Vamos lá. Primeiro vamos no contexto dessa mensagem aqui, que vai ser também sem violão, sem conversa, tá? Olha só, qual que é o contexto dessa mensagem? Deus cria a terra perfeita para o homem habitar nela, ok? Deus cria a terra perfeita para o homem habitar, entrega ali para Adão, entrega Adão para o jardim e diz: olha, cuide do jardim. Deus deu para o trabalho para Adão. O trabalho de Adão era cuidar do jardim. Depois disso, Deus viu que Adão estava lá sozinho. Disse: não é bom que o homem esteja só. Resumindo a mensagem passada. Tá? Então não é a vontade de Deus que o homem viva sozinho. Deus não fez nem homem e nem mulher para viver solteiro o resto da vida sozinho. Nenhum de nós foi feito para viver solteiro. Ah, não, tem uma pessoa ali que escolheu viver solteira. Ok, ela escolheu viver solteira. Mas Deus não fez ser humano para ficar sozinho. E a ordem de multiplicar, para ter filhos, continuar enchendo a terra, ela não foi só para o passado, não. Ela continua até hoje. Nós temos que formar novas gerações. É interesse de Deus que haja novas gerações. Amém? Tá? Todo mundo colocar a Bíblia na sinuca, né? Deixa a Bíblia na sinuca. Então o que acontece? Deus deu uma ordem para o homem, que era para que o homem não comesse de uma das árvores. Então o jardim tinha, assim, milhões de árvores, né? Milhares de árvores. E só de uma delas não podia comer. Tinham duas árvores que eram especial. Essa árvore que ele não podia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que a partir do momento que o homem comesse dela, ele teria conhecimento sobre o que é bem e sobre o que é mal. E a árvore da vida. Se o homem tivesse comido dessa árvore, ele teria vida eterna a partir do momento que ele comesse dessa árvore. Ele poderia viver para sempre. Então o que acontece? O homem escolhe comer da árvore que não podia, ao invés de ter ido comer da árvore da vida. Podia da vida eterna. Você tem noção disso? Só que o que acontece? A Bíblia fala que Jesus ele morreu da cruz para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Então quando Jesus ele morre na cruz, a cruz de Cristo ela se transforma para nós como se fosse uma ponte, em que nós podemos passar por cima dela, para o abismo que foi criado do pecado, que separou o homem de Deus, lá no jardim, quando Adão comeu da fruta. Então Adão come da fruta,
E Deus expulsa ele do jardim e dá um castigo para cada um deles. Jesus, quando ele morre na cruz, ele restaura o relacionamento do homem com Deus, levando-nos de novo para dentro do jardim. Só que agora, a escolha não é se você quer comer da árvore ou não quer comer da árvore. Mas a questão é, se você quer voltar para dentro do jardim ou não quer voltar para dentro do jardim. Então você tem a opção de viver sua vida sem Deus, você pode viver a sua vida. Deus pode até te abençoar muito. Ele vai te dar o sol, vai te dar a chuva, ele vai te dar toda a condição para você viver. E você não precisa necessariamente servir a Deus, adorar a Deus, entregar sua vida para Deus. O nome disso é livre-arbítrio. E por isso que a árvore precisava estar dentro do jardim. A árvore dentro do jardim era a condição de que o homem não servia, não obedecia a Deus, porque ele foi feito matematicamente para obedecer à vontade de Deus. Nós não fomos feitos matematicamente para obedecer a Deus. Nós somos feitos como seres independentes, livres, tá? Com, no nosso coração, um buraco imenso, que só é completado por Deus. Mas a escolha de ter esse complemento de Deus dentro de nós é nossa só. Então nós fazemos essa escolha. Então, enquanto o homem não tocasse naquela árvore, na árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem estava dizendo para Deus o seguinte: não, eu escolho manter um relacionamento com Deus, eu escolho andar do lado de Deus, eu escolho fazer a vontade de Deus. Hoje, nós temos Jesus. A cruz de Cristo hoje, desde o momento que você acorda até na hora que você vai dormir, ela está presente na sua vida e na vida de todos os brasileiros, brasileiras, todos os cidadãos de todo mundo que conheceram e já ouviram falar a respeito da morte redentora de Jesus na cruz. Ela está lá para nós, para que nós possamos todo dia escolher ou não manter um relacionamento com Deus através da cruz de Cristo, que como uma ponte passa por cima do pecado que foi cometido lá no jardim e nos leva de novo a um local íntimo de cuidado e relacionamento com Deus, porque era isso que o jardim representava. Quando Deus fala para Adão, aí voltando lá para a pregação do sábado passado, que está na internet, se vocês quiserem ver, pode ir lá. Voltando para a pregação do sábado passado, é o seguinte, olha só, o seu relacionamento com Deus, o lugar que você se relaciona com Deus, hoje é onde? É o seu coração. O seu coração é o seu jardim. Então, quando Deus fala assim, olha, cuide do jardim, na verdade, Deus estava falando com ele assim, olha, cuide do lugar em que você se encontra com Deus. Em que lugar você se encontra com Deus? No seu coração. Cuide do seu coração, cuide da sua vida, cuide dos seus sentimentos, cuide da sua mente. São nesses lugares que você se encontra com Deus. Então, assim, o homem tinha a responsabilidade de fazer isso. Aí entra o conflito. Normalmente, irmãos, é o seguinte, se você estiver namorando e houver pecado entre você e a sua namorada, você pode ter certeza que você vai ter briga, que você vai ter confusão e que você vai ter discórdia. Tá? Toda vez, por isso assim, se você não tiver no momento, como eu falei na última pregação, olha só, e teve um momento na vida de Adão que Deus olhou para Adão e falou assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Fale ele uma adjutora que lhe seja idônea. Aí ele fez Eva, entregou Eva para Adão. E, tipo assim, Deus, ele viu que em algum momento o homem precisava, mas teve um momento certo para isso. Então nós, para termos alguém do nosso lado, tem um momento certo. Se você não tem idade para casar, não é o momento certo ainda, porque o casamento foi feito para cá. O namoro foi feito como um preparativo para o casamento. Se você não vai se casar agora, você não tem que pensar em namorar. Não tem que pensar em namorar. Agora, por que é importante você saber e por que eu estou falando a respeito disso aqui agora? Eu estou falando disso para que você saiba, seja uma pessoa madura e tenha capacidade de entender o seu momento. E você possa evitar dores, porque um relacionamento fora do tempo, ele gera dificuldade. Aí qual é o exemplo que eu dei? Olha só, Deus viu que Adão precisava naquele momento de Eva. E mesmo assim deu no que deu. Então tudo nós aqui vestidos de roupa, é para a gente estar pelado aqui. Sem pensar mal um do outro. Tá tranquilo aqui, peladão, tranquilo. Jogando assim daqui, peraí que eu vou ali no banheiro. Entendeu? Não, ué. Inocência. Era para nós estarmos vivendo um estado de inocência. Inocência e plenitude. Sem necessidade de nada. Eu não tenho, sabe que se sentar e pensar, não precisa de nada. É como se todo mundo fosse milionário. Eu não preciso de nada, eu tenho tudo que eu quero.
Entendeu? Tem tudo que eu quero. É para todo mundo aqui ser assim, mas não é. Você precisa de um monte de coisa, eu preciso mais ainda do que vocês precisam. Entendeu? Nós precisamos de um monte de coisa. Mas era para a gente estar num estado assim de satisfação completa. Completa. Sem necessidade de nada. Ter um relacionamento aqui assim, face a face com Deus. Face a face com Deus. Olha a dificuldade que a gente escutar a voz de Deus. Mesmo quando Deus fala, a gente não consegue entender. A Deus está falando toda hora, não consegue entender. Então, eu falei aqui de relacionamentos, não está na hora, não está na hora, não está na hora. E tem gente ainda que está pensando, ai, aquela menina, gente. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, você não entendeu a mensagem, não? A Deus está falando com você, você não entende, velho. É ou não é o Wallace? Então o que acontece? Então o que acontece, gente? Olha só. Prestem atenção no seu momento. Sabe entender, olha só. Deus quer que você se prepare agora para ser alguém melhor para o mundo. Para ser alguém melhor para a sua família. Então isso envolve o quê? O seu estudo, o seu trabalho, a sua formação. Então ter alguém fora do tempo pode te prejudicar. Então Deus olhou para Adão e disse, ó, não é bom que Adão esteja só. Está no momento dele agora de ter alguém do seu lado. Então olha só, vou fazer uma mulher para ele aqui, ó. Vem cá. Deus desenhou ela assim, ó. Deus desenhando ela com a argila. Peraí, o cabelinho dela aqui assim, ó. Tem que ser abaixo do ombro, pelo menos. Abaixo do ombro. Então assim, Deus desenhou Eva para Adão assim, Adão vai gostar. Adão vai gostar. E aí, por fim, entregou, né? Quando Adão viu, acho que Adão ficou até sem fôlego, assim, ó. É tipo você vendo a sua esposa descendo assim, eu quando vi a Verônica descendo assim no casamento, rapaz, não aguentei não. Comecei a chorar, assim, que isso? Eu falei, foi a cena mais bonita que eu vi na minha vida, foi ver a Verônica, a minha esposa, descendo assim na igreja, vestida de noiva. Silêncio, gente. Vestido de noiva. A cena mais bonita que um homem pode guardar no coração, na memória, é a esposa dele descendo assim para encontrar com ele no altar. É lindo, cara. É lindo. Então, assim, qual que é a melhor opção para um homem? Tá? Porque principalmente o homem que lida com ele, que as vontades, os hormônios falam fortes. Falam forte no corpo dele, né? Então você quer ficar com as meninas, você quer pegar as meninas, mas na verdade é o seguinte, isso aí só vai te acrescentar dores. Por quê? Porque a mulher que você tem que ter mesmo é aquela que vai descer ao altar. Aquela que você vai estar lá na frente, lá na igreja, lá esperando ela descer com o pai dela lá, barrigudo. Aí você vai lá, toma da mão dele, tá? Obrigado, viu? Até aqui foi bom. Obrigado, viu? Deixa que eu cuido agora. Entendeu? É essa mulher que você tem que ter. Então, se você ficar obedecendo às vontades da sua carne, você vai errar. Aí você vai ver gente que separa, gente que arruma confusão demais no relacionamento, gente que namora aí, que casa, não fica nem um ano casado. Fica nem um ano casado. Por quê? Por causa desse tipo de situação. Porque não sabe lidar consigo mesmo e por causa também dessa precipitação. Casa por outros interesses, né? Então assim, nós temos que casar crendo que aquela pessoa que Deus te entregou é a pessoa de Deus para você. Amém? Isso aconteceu com Adão, mas mesmo assim, teve um percurso errado as coisas. Por quê? Porque o relacionamento é difícil. E foi assim que eu terminei mais ou menos a pregação da semana passada, falando que o relacionamento tem esses momentos de dificuldades. E por que os relacionamentos têm esse momento de dificuldade? Porque nós somos complicados. Nós temos qualidades e temos defeitos. E muitas das nossas qualidades e defeitos advêm da nossa personalidade, do nosso temperamento e da nossa cultura, da nossa família, a forma com que você foi criado. Então assim, cada um foi criado de uma forma diferente. Então quando você traz duas pessoas para dentro de um relacionamento, com uma cultura familiar diferente da do outro, é natural que hajam choques, que hajam conflitos. Como é que a gente faz para evitar esses conflitos? Tá? Você não tem que achar que o casamento foi feito para ser perfeito, não. Outro dia, a gente estava conversando com um casal a respeito de relacionamento, e uma das partes, né, um dos dois falou assim, não, porque eu não admito o casamento assim, porque o casamento da minha mãe é perfeito, que não sei o que é isso, que lá. Não existe casamento perfeito. Você que está assistindo aí pela internet, não existe casamento perfeito. Tá? Primeiro porque você mesmo é perfeito. Então se você fosse perfeito, talvez poderia haver uma possibilidade de haver um casamento perfeito.
Mas o único que é perfeito é Deus. Olha só, o nosso relacionamento com Deus é perfeito? Não, o nosso relacionamento com Deus não é perfeito. Por quê? Porque uma das partes não é perfeita. Só Deus é perfeito. Então, na medida em que nós nos relacionamos com Deus, Ele é perfeito em nos tratar. Ele é perfeito em nos abençoar. Mas nós somos falhos em tratar com Deus. Então, nós fazemos o nosso próprio relacionamento com Deus um relacionamento de imperfeição. Por quê? Porque nós somos falhos. Então, para ter um relacionamento abençoado, para ter um casamento abençoado, você tem que contar com a possibilidade das coisas darem errado. Haverá conflitos, haverá dificuldades, haverá desentendimentos. Mas a questão não é o problema. Na verdade, tudo na vida não é o problema. O problema não é o problema. O problema é a relação que você mantém com o problema. Olha aqui, minha mulher fala demais. Ok, tem problema nenhum ela falar demais. O problema é, o que você vai fazer com isso? Vai ficar mandando ela calar a boca? Você vai ficar recriminando ela? Não, você tem que se adaptar à situação da sua esposa. Você tem que se adaptar a ela. E ela tem que se adaptar a você. Ah não, a minha esposa é assim. Ah não, meu marido é assim. Ah, meu marido é devagar demais. Ok, mas você vai largar ele porque ele é devagar demais? Ah não, meu marido é um pouquinho preguiçoso. Não, você vai largar ele porque ele é preguiçoso? Quando você casou com ele, você já sabia que ele era assim. O relacionamento, gente, é um acordo. Silêncio. O relacionamento, ele é um acordo. Ele é um acordo entre duas partes. E olha só, quando você tem esse tempo do namoro, que é justamente para você conhecer a pessoa, para saber como é que vai ser o casamento, é justamente para você sondar quais são as dificuldades e quais são as possibilidades desse relacionamento. Você vai ter dificuldades. Ah não, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Ó, ela é assim, ele é assim, ele é assim. Então quando a gente casar, não vai ser diferente disso. Agora, é uma traição você abrir mão de um relacionamento por causa de dificuldades inerentes ao outro. Alguma coisa que é daquela pessoa, isso é uma característica dela. Olha aqui, ó, o cara é colérico, é sanguíneo, ele é fleumático. Olha como é que o fleumático é. O fleumático é inseguro. Vamos supor que o fleumático seja inseguro. E eu estou casando com um cara, você no caso da menina, né? Está casando com um cara que você sabe que ele é fleumático. Ok, ele é inseguro. Aí você vai terminar, não, eu vou separar dele porque ele é muito seguro. Que é isso, gente? Você já assumiu o relacionamento sabendo que a pessoa era assim. Você não pode deixar, isso é uma traição. Uma traição no sentido de uma quebra de contrato. É aquele amigo traíra, sabe aquele amigo traíra? Sabe que você é desse jeito? Ô Alisson, você sabe que o Alisson é um fanfarrãozinho. Aí não, eu vou deixar de andar com o Alisson porque ele é muito fanfarrão. Não, ele é meu amigo por causa disso aí. Você tem que ser amigo por... sabe aquele amigo que você sabe que ele é cheio de defeito, mas você é amigo dele? Porque isso é uma escolha. Você fez a escolha. Não, eu gosto desse cara do jeito que ele é. E Deus é assim. Agora, Paulo falou o seguinte, olha só. Paulo falou assim, olha, eu bem quisera que vocês não passassem por essa dificuldade do relacionamento. Tem um texto que Paulo fala a respeito disso. Por que Paulo está falando aquilo? É porque ele falou assim, olha, eu vos aconselho que não... Ele fala assim, agora falo eu mesmo. Paulo, ele tira uma parte do texto para falar assim, agora eu mesmo estou falando, não é o Espírito Santo não. Eu mesmo estou falando. Eu queria que você não se casasse, para vocês evitarem as dificuldades do casamento. O texto não fala exatamente desse jeito, mas o que ele está querendo dizer é isso. Agora, ele não fala por que ele está falando isso. Na verdade, Paulo está explicando, Paulo está falando aquilo ali porque é o seguinte, ó, quando você casa com outra pessoa, você casa com outra pessoa totalmente diferente de você, mesmo que seja assim, mesmo que ela tenha o mesmo temperamento que você, ela vai ter o quê? A cultura diferente da sua, a criação diferente. Então ela pode ter opiniões diferentes da sua. Mas você vai agradar uma pessoa, olha só, dentro de um relacionamento, mesmo que seja um namoro, você tem que agradar uma pessoa, tá? Que ela só percebe se você está agradando ela ou não, se você agrada ela da exata maneira que ela acha que tem que ser agradada. Para você agradar a Deus, não. Você agrada a Deus da forma que você acha que tem que agradar a Deus. Quando Paulo fala isso, é o seguinte, a dificuldade do relacionamento, e quem dedica a sua vida para Deus não vive essa dificuldade porque Deus só olha a sinceridade do nosso coração. Ah, você quer agradar a Deus? Ok, seja sincero. Faça as coisas para Deus aqui com a maior sinceridade. Olha só, esse púlpito aqui, ó, esse púlpito é da igreja. O nosso pastor, eu sei que é um pastor zeloso com as coisas de Deus. Tá? Se você pegar esse púlpito aqui, ó, para carregar, tá vendo aqui que ele é colado? Talvez nós fizemos até errado. Se
Se você pegar isso aqui para carregar assim, ó, pegando só por aqui, você corre o risco de, com o tempo, ou mesmo se bater alguma coisa na parte de baixo e segurar, descolar essa parte do púlpito aqui, ó, e inutilizá-lo. Se o pastor ele pensa dessa forma, ele é um cara muito zeloso, e ele vê você fazendo isso, ele vem e vai te repreender. Não, olha, irmão, pera aí, pelo amor de Deus, ó, pelo amor de Deus, não pega no púlpito da igreja desse jeito não, rapaz. Você vai estragar o negócio, você vai estragar o púlpito, ele vai te chamar a atenção. Só que no seu coração você está falando assim, ó, que gostoso, né, ajudar as coisas aqui na igreja, não? É bom demais ajudar a Deus. Oh, que prazer que eu tenho de te ajudar aqui na igreja, de fazer as coisas, não, é uma bênção. Aí, ó, olha, até enche d'água. Então o que acontece? Você fez um coração mais aberto. Deus olhou isso, mas o homem não olha isso. O homem você tem que agradar do jeito que ele acha que você tem que ser agradado. E essa é a dificuldade nos relacionamentos. Por quê? Como cada um tem um temperamento, nós fizemos um teste aqui de temperamento, cada um aqui que está aqui nesse recinto sabe qual é o seu temperamento, né? Então, como você tem um temperamento, tem uma forma de ver o mundo, e a pessoa, o outro, tem uma outra forma, pode ser que você não agrade ela da forma que você está pensando e fazendo, entendeu? Então, isso gera conflito. Sem falar nos próprios defeitos que você já tem. Eu estou falando de uma coisa boa, tá? Você está ajudando, olha só. Qual pastor que não queria que alguém viesse aqui e ajudasse sempre a organizar as coisas? Todo mundo gostaria. Mas as pessoas têm um ponto de vista diferente do nosso. E isso é o grande problema. Tá? Estou te falando de uma coisa assim, só de ação sincera. Agora, imagina de ação direta. Ação, por exemplo, eu tenho o meu jeito. Ah, não, eu sou sistemático. Igual o fleumático, né? O fleumático falou que ele é sistemático. Tem que ser do jeitinho dele, nos mínimos detalhes. Aí você casa com uma mulher, por exemplo, que ela é mais tranquila, mais largada, não liga tanto. Ah, não, vai arrumar a casa, não liga tanto da casa ficar suja uma semana. Não liga. O fleumático não. O fleumático é tipo assim, talvez ele é aquele cara que gosta tudo no lugarzinho que ele colocou lá, arrumadinho, no lugarzinho que ele colocou. Se estiver fora do lugar, pode ser que ele ache ruim. Aí o cara desse caso com uma mulher que é mais solta, mais tranquila, essas coisas começam a fazer o quê? Ter dificuldade no relacionamento. E aí, por exemplo, o fleumático, ele pode ficar calado, segurar, não falar nada a respeito daquilo. Passar por aquela dificuldade e ficar caladinho. Só que ele está com a raivinha ali guardada no coração. Quando ele explodir, pronto. Aí a casa cai. A casa caiu para todo mundo. Aí a esposa fica desorientada, não sabe o que faz. E ela não sabia, porque ele não fala muito, ele não fala muito o que ele está pensando, ela não sabia que esse tempo todo ele estava achando ruim com ela de várias coisas que ela fez ou praticou. Esse é o problema dos relacionamentos. Então, olha só. Um pensador muito importante, talvez vocês devem ter ouvido falar a respeito dele na escola, quem estuda filosofia, era Sócrates. Sócrates, ele tinha uma metodologia para ensinar as pessoas a serem sábias. E essa metodologia dele era chamada de maêutica. O que é a maêutica? Sem fazer barulho. O que era a maêutica? A maêutica era o seguinte, olha só. A maêutica era um método de Sócrates de sair te perguntando, mas olha, o que é a vida? O que é a vida? Não, mas o que é a vida para você? Aí ele vai te perguntando mais coisas, mas você gosta de viver a vida? De que forma que você vive a vida? Ele vai te perguntando. Então você cria um problema e ele vai gerando perguntas atrás de perguntas. Até que você, por fim, responda todas. Aí ele vai dizer, não era isso. Não era simplesmente isso. É uma forma meio sarcástica de chegar ao conhecimento. Então, assim, na verdade, ele acreditava que a verdade já estaria nas pessoas. Aí, por meio desse método, ele faria uma série de perguntas que, por fim, você chegava à conclusão de que você já sabia aquilo. Então, o que é isso? Isso aí, a gente pode fazer uma analogia ao fato de conhecer a si mesmo. E aí, uma vez, perguntaram para Sócrates o seguinte, olha, Sócrates, o que é a sabedoria? O que é ser sábio? Aí Sócrates respondeu o seguinte, olha, ser sábio é conhecer a si mesmo. Então, Deus também quer que nós sejamos sábios. Então, para ser sábio, nós temos que conhecer a nós mesmos. Por quê? Olha só, mesmo que você seja uma pessoa muito brava, muito irritada, uma pessoa que conhece a si mesma, eu também sou. Eu sei que eu sou bravo, eu sei que aquela pessoa é muito brava.
eu sem conhecer tanto aquela pessoa, eu posso fazer o seguinte, para eu lidar bem com ela, assim, ó, eu vou lidar só comigo mesmo, ó, não vou ser bravo com essa pessoa. Ó, essa pessoa fez uma coisa errada, não, eu vou ser calmo com ela, eu sei que ela fez errado, eu não vou falar nada agora não. Vou deixar ela aí, vou ser sábio, vou ser cauteloso com ela, vou agradar ela, vou ser amigo dela. A pessoa que conhece a si mesmo, ela sabe lidar nas situações da forma correta. Então por que nós trouxemos hoje os temperamentos para vocês poderem fazer a análise? Porque se você souber como é o seu próprio temperamento, você tem mais chance de lidar com o temperamento do outro. Mas é melhor ainda quando você sabe o temperamento do outro também. Entendeu? Por isso eu quis saber o de vocês. Então, saiba quem você é. Estude a respeito de você mesmo. Reflita sobre as suas próprias ações. Reflita sobre os seus pensamentos, sobre as suas vontades, sobre as suas dificuldades. Quando você tiver uma ideia fixa, reflita a respeito dela mesmo. Quando você tiver uma ideia sobre alguma outra pessoa, sobre alguma coisa de prática ou não, se tem que ser feita ou não tem que ou não tem que ser feita, pense duas vezes a respeito, eu estou certo disso. Duvide de si mesmo. Eu estou certo disso? Essa é uma atitude correta? Olha, o outro vai gostar dessa atitude minha? Essa atitude é correta? Se todos nós pudermos pensar e raciocinar a respeito de nós mesmos, nós temos mais chance de ter sucesso no nosso relacionamento com o outro. Isso aí inclui, por exemplo, sua mãe, seu pai, seus irmãos, na sua casa, no seu trabalho, na escola. Você tem mais chance. Agora, outra é se colocar no lugar. Eu estou na escola, eu tenho que obedecer ao professor? Lógico que você tem que obedecer ao professor. O professor é uma topeira, um chato, um enjoado, um arrogante. Eu tenho que obedecer ao professor? Tenho que obedecer. Mesmo ele sendo isso tudo. Mesmo se for o caso de ser. Né? Se for o caso de ser. Eu já fui aluno também. Eu sei que tem professor que é mala. Tá? Mas como aluno, o aluno tem que obedecer ao professor. O aluno tem que se colocar. O professor é uma autoridade. A gente tem que saber reconhecer a autoridade. E isso é coisa de educação. Amém? Então olha só. Você vai arrumar um namorado? Vai arrumar uma namorada? Ok. Quando tiver no tempo certo. Antes de arrumar um namorado ou namorada, o que tem que fazer? Cuidar do seu próprio jardim. O que é cuidar do jardim? Cuidar do seu coração. Além disso, o que é cuidar do jardim? Cuidar de si mesmo. Cuidar do seu estudo, cuidar do seu trabalho. Tá? Você não pode deixar que outra pessoa te impeça de viver no seu jardim da forma que você tem que viver. Então o homem, Deus fez um homem para viver no jardim de forma plena em intimidade com Deus. Então se alguma coisa vem na sua vida para tirar a sua intimidade com Deus, o que você tem que fazer? Tirar fora. Então, olha só, vamos supor que você é Adão ou é Eva. Deus te colocou sozinho no jardim agora, tá? Você está no jardim, tá? A ponte é Cristo, você entrou no jardim, num relacionamento com Deus. Apareceu uma Eva lá toda descabelada, doida para namorar com você, o que você vai fazer com ela? Não é o seu tempo ainda, você já sabe que não é o seu tempo ainda. O que você vai fazer? Vai virar a Eva assim de costa, ou Adão, vai virar assim de costa. E dia assim, ó, dá uma baixadinha assim. Aí você vai dar uma bica nela. Pá! Chuta! Você já viu aquela música assim, ó, chuta que é laço? Então, você vai sentar o pé. Por quê? Você não pode deixar nada te tirar do jardim. Nada pode tirar do jardim. Dá uma bica. Tá? Dá uma bica, o pessoal fala assim, ó. Bicudo, né? Dá um bicudo. Tá? Por quê? Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus e a sua formação pessoal é muito mais importante do que um relacionamento efêmero. Por quê? Porque os relacionamentos... O que é efemeridade? Efemeridade é a coisa que passa rápido. Deus não fez o homem e a mulher para relacionamentos efêmeros. Eu vou ficar. Coisa de um dia, coisa de uma semana, coisa de um mês. Deus não fez você, não fez a mim, não fez ninguém que está aqui dentro, nem que está nos assistindo, para relacionamentos efêmeros. Deus nos fez para relacionamentos duradouros. E relacionamentos duradouros envolvem o casamento. Se o cara não tem condição de casar com você, não está pensando em casar com você, cara, não namora com esse cara. Não namora, não tem nem que pensar. Você não tem nem que pensar a respeito disso. Você não tem que pensar, não tem que raciocinar, tá? Então não tem idade para casar? Segura a onda. Senão você vai levar uma bica. Entendeu? É isso, tá?
Além disso, chegou a época de namorar, ok? É por causa de algum conflito que você vai largar a pessoa? Não, não é por causa de conflito que você vai largar a pessoa. Todo relacionamento tem conflito. Todo relacionamento, você que está me assistindo, todo relacionamento tem conflito. Você vai ter problemas nos relacionamentos. Olha só, o que é o casamento? O casamento nada mais é que a formação de uma família. O que a Bíblia fala do homem e da mulher? Assim, olha, o homem e a mulher, eles se unirão e serão uma só carne. Olha só, o irmão com o irmão é uma só carne? Pode falar que é um só sangue, né? Eles têm o mesmo sangue de família. Mas ainda não é uma só carne. E eu entendo, por meio desse texto, que o relacionamento entre um homem e uma mulher é um relacionamento muito mais profundo que de um irmão com outro irmão. Se um irmão... Você briga com seu irmão? Para pra pensar. Você briga com seu irmão? Briga? Você briga com sua irmã? Fala a verdade. Briga? Fala, eu brigo. Fala, fleumática. Tem que falar. Briga não, bate. Não briga? Briga? Briga com sua irmã? Você briga com seu irmão? Não briga? Ok. Ó, silêncio agora. Então todo mundo briga com o irmão. Você briga com seu irmão? Então. Olha só, escuta, olha só. Escuta. Olha aqui. O seu irmão, raciocina comigo aqui, olha. O seu irmão, depois você pode até ficar com raiva dele. Tá? Você pode até ficar com raiva dele. É normal você ficar com raiva da pessoa. Tá? O seu irmão. Olha só, silêncio. O seu irmão, você briga com ele, fica com raiva dele depois. Rasga lá, até sangra. Teve uma vez que eu briguei com meu irmão, novinho, ele me segurou por trás, assim, ele é mais velho que eu, mais forte, né? Me segurou por trás aqui, eu não conseguia sair. Aí eu falei assim, só tem um jeito. Pau do nariz, sangue jorrando na hora. Aí eu, corri pra dentro da minha casa. O que acontece? Você brigou com seu irmão, ficou com raiva, já fiquei sem conversar com meu irmão há mais de anos. Eu fiquei tem uma época que eu fiquei 2 anos sem conversar com ele. Lá em casa a gente era bruto. Olha só, você deixa de ser irmão dele? Não? E você é uma só carne com ele? Não, né? Agora eu fico perguntando por que esse pessoal que casa separa quando briga, né? Se a Bíblia fala que eles são uma só carne. E crente ainda. Tem até pastor que separa. Os fanfarrão. Os pastores estão precisando tomar umas na bunda. Hein? Por que separa? Por que separa, velho? A Bíblia fala que é uma só carne. Quando a gente briga com o irmão, por mais que você fica com raiva, você volta, ei, meu irmão, eu te amo, né? Eu te amo, eu vivo sem você, morre de saudade, mas quando é casado, não. Quando é casado, não, é diferente. Que diferente o que, rapaz? Diferente. É mais forte, é mais profundo. Mais profundo. A Bíblia só fala isso de uma só carne com o homem e a mulher. É profundo isso. Então, quando você tem um relacionamento que você sabe que é de Deus, que foi Deus que te deu, pode estar o mais ruim que for, você tem que ir até o final, até que a morte o separe. Até que a morte o separe. É profundo isso. Então, por isso que você não tem que ficar entregando a sua vida para pessoas que não vão honrar o compromisso de estar com você até o último dia. E quando você encontra a pessoa que vai com você até o último dia? No momento certo que Deus escolheu para você. Então, Deus vai ter o momento certo. Não se precipite. Não, eu estou com vontade, meu corpo está falando que eu tenho que namorar. Não, os meus amigos da escola todos estão namorando, todos estão pegando as meninas. Eles falam que eu tenho que namorar. Não é isso que diz que você tem que ter alguém do seu lado, não. Não é imposição social, não é o que seus amigos acham. Não, esse cara não pega ninguém. Não, aquela menina ali não fica com menino nenhum, não. É menina boba de igreja. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Quem sabe o tempo certo para você é Deus. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter uma vida de oração. Olha só, gente, não adianta você vir aqui na igreja no sábado, no domingo, se você não tem uma vida de oração com Deus. Você precisa orar para que Deus te mostre o momento certo. Deus quer abençoar, Deus quer que você seja um jovem próspero. E como é que você vai descobrir isso num relacionamento com Deus? Orando e lendo a Bíblia. Então, ore e leia a Bíblia. Ore e leia a Bíblia todo dia. Separe um tempo para ter um tempo de intimidade com Deus. Um tempo só você e Deus.
ore e lê a Bíblia. Porque você orando e lê a Bíblia, você vai ter um relacionamento ativo com Deus. Quando você tem um relacionamento ativo com... Olha, já passou muito tempo sem conversar com alguém? Ou fica longe? Ah, a pessoa some. Aí de uma hora para outra você começa a conversar com a pessoa. Não é muito mais legal quando você tem mais intimidade, você vai tendo mais tempo? Olha só, quando os nossos pais tiram tempo para conversar com a gente. Às vezes, seu pai nunca tirou um tempo para conversar com você. Às vezes nunca tirou um final de semana ou fez uma viagem com você por muito tempo. Mas se um dia ele faz isso, você percebe o quê? Que aquele tempo que vocês tiveram ali sozinhos, dedicando um ao outro, é um tempo em que você aproveita mais aquele relacionamento. E ele fica muito mais gostoso, não é? E você entende muito mais como é que aquela pessoa é. Assim é quando você tem um relacionamento com Deus através da leitura da Bíblia e da oração. Então faça isso. Ore, leia a Bíblia. E aí você vai ter essa intimidade e por fim você vai entender melhor qual é o seu tempo. Se o seu tempo é de começar a ter alguém do seu lado ou não ter alguém do seu lado. Agora, se você acha que não, aquele cara ali é o cara com quem eu vou casar, ok. Mas será que é o momento de vocês começarem a namorar? Porque às vezes se você começa a namorar agora, você perde a oportunidade de ter essa pessoa como seu marido lá na frente. Como a sua esposa lá na frente. Por quê? Porque vocês não estão maduros o suficiente para assumir o relacionamento. Então é o seguinte, se você acredita que essa pessoa que é para ser e não está no tempo, espera. Vem na gente, ó, tem eu, tem a Jéssica, tem a Verônica, tem os líderes aqui da igreja, peçam conselho e esperem o momento certo. Tá? Porque é melhor esperar para sofrer menos. Por quê? Dificuldade sempre vai ter no relacionamento. Mas a certeza de ter a pessoa que Deus colocou do nosso lado é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. E Deus quer isso para a sua vida. Deus quer para nossas vidas, para todos nós. Amém?